Vamos começar aqui uma pequena introdução sobre modularização, que é você focar na divisão de tarefas, ok? Então você divide tarefas em módulos, que também são chamados de subprogramas e de componentes. Então você pode ter aquelas três linhas, modularizada, ou seja, você pode modularizar essas três linhas tendo ou não parâmetros e retornando ou não algum valor a partir do cálculo feito por essas três linhas. Do exemplo que eu falei para vocês, ok? Não é o número cabalístico não, pessoal. Meus amigos, os módulos cuidam de uma parte separada de um problema, realizam uma tarefa específica dentro de uma solução de problema, são unidades funcionais de um algoritmo, são, perdão, grupos de comandos com a funcionalidade ou um objetivo bem definida e devem ser, ok, o mais independente possível de outras partes do programa, do algoritmo, para que você possa dar manutenção, beleza? Por enquanto, somente informações mais de introdução sobre funções. As características fundamentais, meus amigos, são módulos que possuem um único ponto de entrada. Por exemplo, você está chamando o módulo, passando ou não alguns valores, ok? Como parâmetros reais. Temos o código que chama o módulo. Aqui nós vamos estudar bastante a parte principal, chamando as funções do Python, beleza? Também chamado de invocador, que tem a sua execução suspensa somente durante a execução do módulo chamado. E o controle de execução, que retorna ao chamador quando o módulo, beleza, é totalmente finalizado ou retorna algum valor. Se ele foi totalmente finalizado ou retorna algum valor, o controle de execução passa para o chamador, continua dentro do chamador, beleza? Eu vou mostrar para vocês em exemplos para que vocês possam entender essa parte de módulos, chamador, controle da execução. Temos, galera, na lógica de programação, dois tipos específicos. Procedimentos, que são módulos que não retornam nenhum valor de saída, beleza? Então você pode, por exemplo, imprimir o maior número de um grupo de elementos, você pode ler um elemento, você pode fazer uma impressão específica. Então vejam que não há nenhum tipo de retorno, somente algo autocontido que não tem, a gente não espera nada de retorno de um procedimento, beleza? Já as funções, galera, são módulos, mas que retornam o valor de saída. Exemplos: retornar, e não apenas imprimir, mas retornar o menor ou o maior valor de um grupo de elementos, retornar o valor booleano caso um valor esteja dentro do grupo de elementos, por exemplo, para você fazer uma busca dentro de um array, de uma lista, de uma tupla. Então você pode ter ali dois parâmetros para essa função. O parâmetro é a própria lista e o segundo seria, por exemplo, o valor que você procura nessa lista. Se esse valor estiver contido na lista, retorne true. Retorne um valor booleano, true. Se não estiver, retorne false. Beleza? Então veja que nós temos aqui a questão do retorno de alguma coisa. Mas galera, em algumas linguagens de programação, por exemplo, como Pascal, temos de forma específica procedimentos e funções. E isso nós temos de uma forma lá, se não me engano, acho que ele chama de procedure. E lá, né, na parte de funções, function, ok? E isso na linguagem de programação Pascal. Mas algumas linguagens de programação, principalmente as que se baseiam na linguagem C, tudo é função, retornando ou não valores. Beleza? Tudo é função. Não tem, praticamente tudo é módulo chamado função, beleza? Python, galera, tá nessa pegada. Tudo para Python em relação a módulos
são funções, retornando ou não valores. Vocês vão ver que quando nós formos estudar os exemplos de funções, vamos ter funções que retornam alguma coisa, funções que não retornam aliás, que retornam alguma coisa, outras que não retornam nada. Vamos ter funções que não precisam de parâmetros, vamos ter funções que precisam de parâmetros. Então, enfim, nós vamos fazer uma série de exemplos para que vocês possam fazer as questões, até porque temos muitas questões sobre funções, beleza? Não é algo tão difícil, mas também não é algo, que vocês possam negligenciar. Tem que ter um tipo de prática e vocês têm que estudar, aqui comigo sobre esses caras, beleza? Python, para Python, tudo é função. Galera, quando eu crio a minha função em Python e eu digo quais são os parâmetros dessa função, eu estou citando os parâmetros formais, quando eu crio o módulo. Então, na definição, no cabeçalho do módulo, nós vamos citar quem são os parâmetros, e esses caras são chamados de formais. E esses caras citados como parâmetros formais vão ter escopo apenas dentro do módulo. Eles não escapam do módulo. Então, quando o módulo finalizar, aquele parâmetro formal vai ser finalizado também, beleza? Já quando eu chamo a função que eu criei, e se eu criei a função com 3 parâmetros formais, eu vou lá e chamo a função com 3 valores. Cada valor vai inicializar um parâmetro formal, beleza? Porque são 3, aí você manda 3 no momento que você chama. Esses parâmetros, quando eu chamo a função, são chamados de parâmetros reais, beleza? Representa o valor das variáveis ou constantes ou qualquer outro valor qualquer, beleza? Quando você chama o módulo. Então, galera, formais na criação do módulo, reais na invocação do módulo, beleza? Só para vocês terem aqui um esquema, né, não sei se vai ajudar muito, aqui é um esquema de da criação, né, de um algoritmo usando o Portugal. Temos aqui, meus amigos, o seguinte, deixa eu ver aqui, eu criei uma função, galera, que contém 2 parâmetros do tipo real e retorna um valor real. Então nós temos o seguinte: retorne a soma de x mais y dividido por 2. Galera, esses 2 caras são parâmetros formais, porque eles estão na definição do módulo, beleza? Parâmetros formais. Deixa eu ver só se eu lembro aqui, galera, o FM aqui acho que é de formalização do módulo, uma coisa assim, beleza? E o hash, pessoal, é o seguinte: parâmetros reais quando eu chamo o módulo, beleza? No meu algoritmo principal, eu vou ter uma variável que vai receber o resultado que é retornado por média, estou chamando a função média, passando 2 valores. Esses 2 carinhas aqui são reais. X e Y, que vão receber esses 2 carinhas, são formais. Formais na definição do módulo, reais na invocação do módulo. Beleza? Ok. Com base nisso, galera, o que nós temos? Qual a diferença entre uma função e um procedimento em Python? Galera, lembrando, tudo para Python é função, retornando não valores. Isso também serve para Java, JavaScript, C Sharp, TypeScript, Switch, Kotlin, enfim. Nós temos aí uma série de funções, uma série de linguagens de programação que dizem: olha, para mim, módulo é função,
retornando ou não valores, beleza? E outra coisa, pessoal, a questão de receber ou não parâmetros, se eu estou chamando um módulo passando ou não parâmetros, isso não tem nada a ver com se ele é um procedimento ou se ele é uma função, beleza? A única diferença entre o procedimento e a função é em relação ao que é retornado. Se não for retornado nada, procedimento. Se for retornado algum valor, função. Para Python, Java, C++, PHP, tudo é função, retornando ou não valores. Em nenhum momento estou falando sobre se recebe ou não parâmetros. Não tem nada a ver, galera. Isso aí vai depender do seu código, do seu módulo. Agora, se ele retorna ou não valores, aí sim que nós temos uma certa diferença de nomenclatura, beleza? Porém, para Python, tudo é função, beleza? Bom demais, galera. Meus amigos, as funções retornam valores, enquanto os procedimentos não retornam valores. Bom, para Python, tudo é função, retornando ou não valores. Porém, galera, vamos colocar o seguinte: vocês acabaram de estudar comigo a parte de introdução, então aqui a gente já pode marcar que seria a letra A, beleza? Vamos lá. Outro ponto aqui, pessoal, letra B. Os procedimentos são executados antes das funções. Galera, para Python tudo é função. E outra coisa, essa questão de hierarquia de execução, se procedimento é executado antes de funções, não tem nada a ver. O que vai ter é o seguinte: no meu código principal, eu chamo a função 1, depois eu chamo a função 2, beleza? Em outro código, eu posso chamar a função 2 e a função 1 depois. Ou seja, não tem nada a ver de quem vai ser executado primeiro, não existe isso. Vai depender somente de como você está chamando. Se você está chamando um módulo, uma função que não retorna nada, e depois uma função que retorna alguma coisa. Ou uma função que retorna alguma coisa e outra função que não retorna nada. Galera, mas vai depender de como você está chamando esses caras. Só isso. Beleza? Não há hierarquia de execução em relação a módulos que retornam alguma coisa e módulos que não retornam nada. As funções são utilizadas apenas para a impressão de resultados, enquanto os procedimentos para cálculos matemáticos. E aí, pessoal, se nós fôssemos pegar isso e transportar lá para a nossa lógica de programação, seria o inverso. O procedimento é usado mais para impressão, para fazer remanejo de informações dentro de um vetor, por exemplo, mas sem retornar nada. Já as funções são mais utilizadas como, por exemplo, o cálculo da média, que eu mostrei para vocês naquele nosso esquema. Então, nesse caso, pessoal, seria o inverso. Então, se a gente fosse colocar para o Python, seria o seguinte: as funções que não retornam nada são mais usadas para você fazer impressões. E as funções que retornam algum valor são mais usadas para fazer cálculos matemáticos. Beleza? Fica mais, vamos dizer assim, fica bem melhor se a gente for falar dessa maneira, ok? Então, galera, seria o inverso aqui na letra C. Os procedimentos possuem argumentos, enquanto as funções não possuem, já que são usadas apenas para impressão de resultados. Novamente, pessoal, um módulo que retorna alguma coisa e um módulo que não retorna nada, não tem nada a ver se possuem ou não parâmetros. Uma função que retorna alguma coisa e uma função que não retorna nada em Python não tem nada a ver em relação a se possuem ou não parâmetros, beleza? E isso não é levado em consideração. Galera, uma função é um procedimento que não retorna valor. Galera, um procedimento é um módulo que não retorna valor, beleza? Mas lembrando, tudo para Python é função, retornando ou não valores. Com base no que nós estudamos, agora sim, meus amigos, agora sim, nós vamos estudar agora a parte de funções e a sintaxe.
Meus amigos, funções em Python, beleza? Funções são blocos de código que apenas são executados quando são chamados. Podem receber dados através de parâmetros formais e podem retornar dados, beleza? Como resultado. Vejam, galera, que funções aqui para Python, olha aqui o verbo poder. Esse verbo aqui é muito bacana, pessoal, principalmente para o CESP. Galera, pode retornar ou não valores. Funções em Python podem ou não retornar valores como resultado. E elas podem ou não receber parâmetros, beleza? Bom, meus amigos, guardem essa palavra-chave. Pronto, guardem isso aqui. Garanto para vocês que pelo menos umas 5 a 7 questões são apenas sobre isso aqui, sobre essa palavra-chave def. Def seguido do nome da função, podendo ter ou não parâmetros. Por isso que eu coloquei entre colchetes, que é como se fosse uma sintaxe, galera, como se fosse uma representação opcional de informação. Então eu posso ou não criar alguma função, aliás, perdão, eu posso ou não criar uma lista de parâmetros formais para essa função. A função vai ter um bloco de instruções, beleza? E, olha aqui os colchetes, então aqui é opcional, pode retornar um valor. Então, para a função, galera, a única diferença aqui de procedimento para uma função mesmo, né, se a gente fosse pegar no conceito da lógica de programação, é que nos procedimentos nós não temos o return e nas funções nós temos o return, alguma coisa. Beleza? Perfeito. Galera, então aqui eu tenho uma função em Python que não tem return, ou seja, seria como se fosse um procedimento. Mas falando para vocês, para Python tudo é função. Def, função sem parâmetro, apenas vai imprimir alguma coisa, só isso, bonitinho. Veja, pessoal, que se eu tiver um código que eu faço print curso Python várias vezes no meu código, vamos supor que eu tenho aqui 100 linhas, e eu tenho aqui, ó, print curso Python. Eu pego, encapsulo, jogo aqui por uma função, pronto. Agora é só chamar a função. Veja, pessoal, que essa função ela não retorna nada, apenas faz uma impressão daqui da string curso Python. Então eu tenho aqui função, estou chamando, beleza? Função, depois print teste, depois função novamente, que dentro do nosso método, né, da nossa função chamada função, vai apenas imprimir a informação, beleza? Meus amigos, vejam que lembram que nós temos o if, condição, dois pontos, e indentação. Não foi isso que a gente estudou sobre a parte de indentação lá na sintaxe, sobre Python? Lá nos primórdios desse curso, que parece que faz tempo que a gente está trabalhando em cima dele. Então, galera, tá aqui, ó, também a mesma coisa. Depois de dois pontos na definição aqui da minha função, eu faço a indentação. O que estiver indentado, o que estiver indentado, faz parte, meus amigos, faz parte do bloco de código da nossa função. Beleza? Bom demais. Meus amigos, agora eu tenho uma função que, na verdade, é um procedimento porque não retorna valor. Beleza? Def, função linguagem, com dois parâmetros. Beleza? Agora sim. Dois pontos, indentação, print. A linguagem concatenado com nome, concatenado com uma linguagem, concatenado com desk, de descrição. Perfeito? Galera, eu vou chamar, aliás, um ponto interessante. Nome e desk são parâmetros formais. Quando eu invoco a função e passo os valores, então são nossos parâmetros reais. C vai ser para nome
e indicada para iniciarmos na programação vai ser para desk. Veja aqui, vejam aqui o resultado. Print, a linguagem C, é uma linguagem indicada para iniciarmos na programação. Chamei novamente linguagem, a função linguagem com Java, muito utilizado em vários projetos. Então tá aqui, ó. Vai imprimir a concatenação de nome e desk com esse texto, beleza? A linguagem Java é uma linguagem muito utilizada em vários projetos. Galera, aqui é a mesma função do exemplo 2, com nome e desk como parâmetros formais. Não foi isso? Se eu chamar de uma forma, vamos dizer assim, se eu chamar de uma forma padrão, linguagem, passando aqui, ó, Python para nome e ganhando espaço em campos como ciência de dados para desk. Perfeito? Quando eu imprimo, aliás, quando executo, está aqui o resultado. A linguagem Python é uma linguagem ganhando espaço em campos como ciência de dados. Porém, meus amigos, caso eu saiba quais são os parâmetros, os nomes dos parâmetros formais da função, vejam que eu posso jogar os parâmetros reais, beleza? Em uma ordem diferente dos parâmetros formais. Mas eu só posso fazer isso citando o nome do parâmetro formal que eu queira, pode ser qualquer ordem, desk, por exemplo, que ele vem depois de nome, mas aqui eu chamei ele primeiro, igual, ganhando espaço em campos como ciência de dados. E eu vou chamar nome, beleza? E eu vou chamar nome igual Python, ou seja, o parâmetro formal nome vai receber esse valor como parâmetro real. Então eu posso chamar uma função que contenha mais de um parâmetro e eu posso colocar uma ordem diferente do que foi citado na nossa função. Eu chamei desk primeiro, mas isso eu tenho que fazer de uma forma, galera, explícita. Eu tenho que realmente chamar o nome do parâmetro formal igual e um valor, beleza? Para que você possa colocar em uma ordem diferente. Caso você não faça dessa forma, por padrão, essa primeira informação é para nome e essa segunda informação é para desk, beleza? Com base nisso, vejam que a impressão é: a linguagem Python é uma linguagem ganhando espaço em campos como ciência de dados. Meus amigos, agora vamos trabalhar com funções que retornam valores. Aqui nós temos def, dobrar, parâmetro formal x, return x vezes 2. Só que vejam que no meu código principal, que está na mesmo nível da nossa função, temos x recebe 15, beleza? Esse x aqui que recebe 15, ele é totalmente diferente do x do parâmetro formal de dobrar, beleza? Um é global, esse cara é global, e esse cara é local. Ele tem o escopo desse cara aqui, ó, da nossa função. Print, dobrar passando o valor 10. Então, aqui o 10 é um parâmetro real, foi copiado para x, então x recebe 10, return 10 vezes 2, 20. Aí eu faço print x. Esse cara tá chamando o global, 15. Beleza? Ok? Em Python, qual é a palavra-chave utilizada para criar uma função? Aí, papai, tá de brincadeira comigo, né? Def. Beleza, pessoal? Def. Analise o código em Python a seguir. Galera, eu tenho def xpto com duas variáveis. Eu tenho um while aqui, beleza? E ele vai retornar, galera, o valor do parâmetro
N1, porque ele foi modificado dentro dessa estrutura de repetição. Eu tenho print XPTO, passando o valor 50 para N1 e o valor 5 para N2. Beleza? Perfeito? O valor exibido pelo comando print é, vamos lá, galera. N1, galera, vai receber, quando eu chamo aqui XPTO passando 50, o N1 recebe 50 e o N2 recebe 5. Perfeito? Enquanto N1, que é 50, ele for diferente de N2, os dois são diferentes. Perfeito? Aí ele pergunta, galera, se o valor de 50 é menor do que 5, no caso não é, caiu no else, N1 recebe ele mesmo, que é 50 menos 5. Então vai para 45, beleza? O N1 vai para 45. Voltou aqui para o início do nosso while. Galera, N1 e N2 são diferentes, perfeito? E N1 não é menor que N2. Então, novamente, eu vou subtrair, pessoal, do N1 5 unidades. Era 40, agora N1, pessoal, passou para ser, aliás, perdão, era 45, menos 5, 40, beleza? Voltamos para o início do while. Meus amigos, aqui, resumindo, o N1 ele vai ser sempre aqui, até certo ponto, diferente de N2, perfeito? E o N1 vai ser, em várias passadas, maior do que N2. E sempre nós vamos cair aqui no else, onde o N1 vai ser decrementado em 5 unidades, que é o valor de N2. Então aqui, ó, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Chegou aqui num ponto que N1 foi 10, voltamos. N1 é 10, que é diferente de 5, beleza, descemos. N1 se 10 é menor do que N2, não é, então N1 vai ser N1, que no caso é 10, menos o valor 5. O N1 passa a ser 5. Voltamos para o início. Aí ele pergunta, galera, N1 é diferente de N2? Não, eles são iguais. Ufa, sai do nosso while e retornamos o valor de N1, que no caso é 5. Então, saiu daqui da impressão, aliás, perdão, da execução, aqui o nosso código, aqui nós temos o código principal, perfeito? O chamador, o invocador, chamando ao nosso módulo, passando aqui alguns parâmetros. O módulo foi chamado, perfeito? A execução ficou nesse cara aqui, ó, até ele ser finalizado, e ele foi retornado aqui. Nesse ponto foi retornado a execução. O controle da execução passou para o código principal, que ele poderia ter mais código aqui embaixo, mas ele não teve, beleza? Com base nisso, XPTO com os parâmetros 50 e 5, você tem como retorno o valor 5. Então, print 5, beleza? Letra C, de casa.